Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 13 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Eu desejo para você um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, me ajude a evangelizar se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e principalmente compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Nós meditamos na terça-feira, no dia 8, justamente sobre essa mesma passagem, sobre a tempestade acalmada. Se você não ouviu essa pregação, está aqui no nosso canal, você pode procurar lá no dia 8, na terça-feira, e você vai ouvir também uma palavra que vai edificar muito a sua vida. E eu trago esse evangelho novamente, que é o evangelho do nosso domingo, para falar sobre algo que o Senhor tem colocado muito no meu coração. O porquê. Por que os discípulos enfrentaram essa tempestade? Por que Jesus permitiu que os discípulos fossem sozinhos? Por que tantas vezes na nossa vida acontecem tribulações? Sendo que o Senhor, Ele sabe de tudo. Por que Ele permite? Eu creio que você muitas vezes já perguntou, e eu também já perguntei ao Senhor: por que o Senhor permite enfermidades, lutas, tribulações na nossa vida, sendo que Ele nos conhece? E eu creio que a resposta começa justamente assim: Ele permite porque Ele me conhece, porque Ele te conhece. E o Senhor sabe que nós precisamos passar alguns momentos difíceis, enfrentar tribulações, enfrentar ventos contrários, porque são nessas dificuldades
que nós vamos aperfeiçoando a nossa fé, aperfeiçoando a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. Os discípulos precisavam passar por esse momento, não como um castigo, não. Eles precisavam passar esse momento para que a fé deles pudesse crescer. Cada experiência que os discípulos viveram, que o Senhor permitiu que eles vivessem, é para que eles pudessem amadurecer na fé e conhecer o Senhor a cada dia. Ter a experiência da presença do Senhor. E as tribulações, meus irmãos e minhas irmãs, elas existem para isso, para nos tornar mais fortes. As tribulações, elas vêm para que nós possamos criar resistência contra o mal que tenta nos destruir. Essa experiência que os discípulos viveram, com certeza, ficou gravada na vida deles, e durante a missão que cada um teve, eles puderam relembrar, pregar e falar e testemunhar o que eles viveram naquele dia. E a fé deles foi aumentada e muito naquele momento. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que é difícil enfrentar uma tempestade. Eu sei que é difícil nós enfrentarmos provações na nossa vida, sejam elas de doenças, sejam provações de qualquer natureza. Não é fácil enfrentar. Mas essa experiência, ela vai nos fortalecendo. Quem é pai e mãe já viveu, ou se tem uma criança, está vivendo essa experiência de quando o filho vai querer começar a andar, o filho tem que cair. Para aprender a andar, vai ter que cair. O pai e a mãe não vão poder ficar segurando a mão da criança para sempre. O pai e a mãe vão ter que soltar. E quando o pai e a mãe soltam a mão e deixam a criança andar sozinha, nenhum pai, nenhuma mãe quer fazer isso para o seu filho cair ou para ele machucar. Quando nós soltamos a mão da criança, é para que ela possa entender que vai chegar um momento que ela vai precisar se equilibrar, que ela vai precisar andar sozinha. E quando o Senhor permite na nossa vida essas coisas que acontecem, nunca é por falta de amor. O contrário, é porque Ele nos ama muito, que Ele permite situações difíceis, para que assim, irmãos e irmãs, nós possamos exercitar a nossa fé. Para que assim nós possamos, cada dia mais, nos tornar cristãos verdadeiros, que vivem debaixo do poder e da autoridade da palavra de Deus. Vejam bem, como Mateus narra, termina a multiplicação dos pães. Jesus poderia ter ido com os discípulos, mas não. Jesus manda que eles pudessem ir na frente. Jesus fica sozinho despedindo as multidões. E antes ainda de ir ao encontro dos discípulos, Jesus vai viver o seu momento de comunhão com o Pai. Lá pelas 3 da manhã é que Jesus vai ao encontro deles. E ali com aquela tempestade, Jesus anda sobre as águas. E aqueles discípulos viveram uma grande experiência de fé. E depois de tudo que aconteceu, eles se prostraram diante do Senhor, declarando com um coração muito tocado, com um coração feliz. Eles viveram essa alegria, prostraram-se diante dele e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você tem encarado as provas que você tem passado. Eu não sei como você tem vivido as tempestades que vêm sobre a sua vida.
Mas eu quero te dizer hoje, de experiência própria, olhe para as tribulações, não como castigo, não como punição, mas olhe para as tribulações como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento de fé. Olha quando o Senhor, como um pai, solta a mão da sua criança. Entenda que é para nós firmarmos os nossos pés, para firmarmos os nossos pés em direção à vitória que o Senhor tem para cada um de nós. E eu creio que ao invés de nós perguntarmos ao Senhor o porquê que Ele permitiu esse momento difícil, nós deveríamos perguntar: para quê, Senhor? E a resposta, com certeza, do coração do Senhor vai ser para que através dessa tribulação, dessa doença, desse problema, nós possamos sair mais fortalecidos e mais convictos que o Senhor está conosco. Jesus anda sobre as águas, não era para se exibir para os discípulos, não, mas é para que os discípulos entendessem quem é o Senhor, para que os discípulos compreendessem que o Messias que eles estavam seguindo é o Senhor de todas as coisas, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Filho do Deus vivo. E assim eles pudessem ser mais fiéis ao Senhor. Eles pudessem entender que a missão que o Senhor estava preparando para eles era uma missão daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que viram grandes milagres do Senhor e deram o seu sim para Ele. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, nesse domingo, eu quero convidar você para refletir sobre isso. Porque o tempo que muitas vezes nós perdemos reclamando, murmurando dos momentos difíceis, nós perdemos um tempo precioso de exercitar a nossa fé, de treinar a nossa fé, de exercitar o nosso coração nessa confiança irrestrita e absoluta naquele que nos deu a vida, naquele que está conosco, naquele que caminha conosco. Eu creio sim de todo o coração que quando os discípulos terminaram de viver essa experiência, a fé deles teve um grande crescimento, um amadurecimento de fé, para dizer: o meu Deus é o Deus que caminha sobre as águas. E esse caminhar sobre as águas tem um sentido espiritual também de dizer que o nosso Deus, Ele está acima de todos os problemas. Que o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer vento forte, do que qualquer tempestade que vier sobre a nossa vida. Quando eu meditava, eu até falava no meu coração, eu já preguei esse evangelho terça-feira, mas o Senhor dizia que ainda precisava trazer algo para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, sobre a maneira que nós estamos encarando aquilo que vem para tentar nos destruir, para tentar tirar a nossa fé e para roubar a paz que o Senhor nos dá. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Nesse domingo eu queria convidar você para você olhar para dentro do seu coração, para olhar para dentro de você, lembrar das dificuldades que você atravessou até aqui e colocar no seu coração essa certeza: se estou passando esse momento difícil, não é por castigo, mas é porque algo maior o Senhor tem preparado para mim. Se os discípulos não vivessem essa tribulação,
Eles poderiam não ter presenciado o Senhor andando sobre as águas e ainda mais, o Senhor ordenando que Pedro também andasse sobre as águas. As tempestades, as tribulações que vêm sobre a nossa vida, vêm para nos aperfeiçoar, vêm para nos fortalecer, vêm para nos treinar para resistência, nos treinar a resistir contra o mal de cabeça erguida, com a certeza que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Hoje, essa palavra é uma palavra de esperança, de fé, uma palavra que nos leva a depositar no Senhor toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, e saber que se nós estivermos nele, se a nossa esperança estiver nele, cada provação que nós enfrentarmos vai ser mais um degrau para nós santificarmos a nossa vida, mais um degrau para nós subirmos até o reino dos céus. Então, em nome de Jesus, não desespere diante dos problemas. Não se aflija. Não deixa o medo te vencer. Mas creia, como os discípulos se prostraram diante do Senhor e reconheceram que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Hoje, nesse domingo, que essa palavra possa nos levar a ter a certeza que nenhum problema é maior do que o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, quantas e quantas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos o propósito do Senhor na nossa vida. Principalmente nos momentos difíceis que nós atravessamos. Quantas vezes achamos que o Senhor está até ausente. É tão difícil que a situação é. Mas eu creio, Senhor, que assim como o Senhor permitiu que os discípulos enfrentassem aquela tempestade, para que eles pudessem ver o seu amor se manifestar. Eu creio, Senhor, que quando os momentos difíceis vêm, o Senhor tem um propósito maior. Porque todos que passam uma provação e que permanecem na sua presença, saem muito mais fortes e muito mais preparados. Então, Senhor, nos ajuda a não desesperar. Nos ajuda a enfrentar as nossas provas de cabeça erguida. Nos ajuda a olhar para o Senhor e saber que é do Senhor que veio o nosso socorro, que veio a nossa resposta, que vem a nossa salvação. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.